Disse, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. E quando aceitei Jesus, eu tinha 24 anos e ainda não encontrei lugar melhor para me alegrar, aleluia, no momento das minhas tristezas, no momento das minhas aflições, no momento que o diabo inverte em nossas vidas, nós encontramos refúgio no Senhor. O nosso refúgio é no Senhor. Glória a Deus. Eu pedi a Deus, eu não gosto assim às vezes de pregar, abrir a Bíblia não. Primeiro eu oro, vou pedir, como o pastor me falou ontem que eu vinha trazer a palavra hoje. Aí eu disse, Senhor, o que é que o Senhor quer falar com a igreja? Qual é a palavra? Deus, Ele me dá a palavra revelada. E aleluia. E quando Ele me dá a palavra revelada, é porque Ele quer falar com o seu povo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A semana passada eu fiquei assim, um pouco triste, porque nós seres humanos, né, irmão? Às vezes nós somos acostumados a fazer a obra, mas tem momento que a gente se abate com algumas coisas, né? Todos nós passamos por isso. Até o próprio Jesus passou. Imagine nós. E aí eu me entristeci com alguma coisa. E aí me deitei e fiquei ali ligada no Senhor, falando com Deus, coração traspassado. E aí me adornei. E aí o Senhor me deu a palavra no sonho. Ele falou comigo em Filipenses 3, né? E em 1 Tessalonicenses 5. Então Deus me esclareceu o quê? Né? A tristeza de Paulo. O que Paulo passou com os falsos irmãos. Glória a Jesus. E tem momento que nós somos atacados por eles. E nós temos que se calar e aos pés de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E Deus, Ele me deu a palavra, a interpretação nesta manhã, falando sobre Pedro. Aleluia, sobre 2 tipos de igreja. Louvado seja e engrandecido o nome do Senhor. A igreja invisível, que é a igreja que serve a Deus em espírito e em verdade. E a igreja de aparência. Glória a Jesus. E eu fui, né? Buscar o Senhor, e Deus me esclareceu desta forma. Abre aí a tua Bíblia em Mateus 16, glória a Deus, a partir do versículo 13, glória a Jesus, né? E assim excessivamente diante. Diz assim, o Senhor, glória a Jesus. Se ligue que Deus está falando conosco. Né? Examine suas vidas, aleluia, ocultamente. Quem somos nós na presença do Senhor? Amém? Glória a Deus. Mateus 16, 13 em diante diz assim: a confissão de Pedro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou-lhe aos seus discípulos, dizendo: quem dizes o homem que ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros profetas. Disse-lhe ele: vós que dizeis que eu sou? Assim perguntou Jesus. E disse Pedro, respondendo disse: tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que
aleluia, quem tu revelou, mas o meu Pai que está no céu, glória a Deus, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligareis à terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou ao seu discípulo, aleluia, que a ninguém, dissesse que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar ao seu discípulo que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos príncipes e dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitou do terceiro dia. E Pedro, tomando o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, e de modo nenhum te concederá isso. Olha o que Jesus disse para Pedro. E Jesus, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me servem de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nós vamos poder sentar. Nós vemos aí que esse trecho, aleluia, Jesus partindo ali para Cesareia, juntamente com os discípulos. Lá ele se reuniu com o discípulo, e aí ele fez uma pergunta para o discípulo: a quem vocês acham que eu sou? Aí o discípulo disse assim para Jesus. Glória, disse-lhe ele: vós que dizeis que eu sou. Aí um disse: Simão Pedro, respondendo disse: tu és o Cristo vivo, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí estava a igreja. A igreja respondeu a Jesus que ele era o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse para eles, aleluia. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajó, porque não foi carne e sangue que vos revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Aí a gente vê dois tipos de igreja, A igreja que serve ao Senhor em espírito e em verdade, e aquela que vive de aparência. Se veste como crente, vive como crente, mas intimamente não tem comunhão com Deus. Não tem comunhão com Deus. Aí, aleluia, não nos chama a atenção o discípulo que estava com Jesus. Por isso que Jesus separou, a quem andar com ele. Não andava com Jesus qualquer pessoa. Às vezes você vê que a gente que administra a obra de Deus, você não conta com a multidão, conta? Nós não conta com a multidão. Em tudo que nós vamos fazer na igreja, isso não quer dizer que os outros não servem a Deus, serve. Preste atenção. Só que Deus, ele tem os seus escolhidos, separados para estar com ele.
para estar com Ele. Aquele pode contar com Ele. Seja chorando, seja triste, seja abatido, seja da maneira que estamos, somos servos do Deus vivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que os discípulos revelou para Jesus. Aí Jesus respondeu para os discípulos: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a ela. Tem gente que funda a fé em quem? Em quem, igreja? Em Pedro. Pedro é um apóstolo que o povo adora, né? Como aquele que abre o céu para o povo entrar. Ele tem a chave do céu e ele abre a porta para o povo entrar da maneira que eles estão. Ele inventa isso aí, que Pedro tem a chave para eles entrar. E eu vou dizer para vocês qual foi a chave que Deus deu para Pedro. A chave que Deus deu para Pedro foi os dons espirituais. Aleluia, que é a própria palavra. Ele disse desta maneira: eu te escolhi, Pedro. Pedro significa pedra, né? É onde Jesus disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que é que Deus estava revelando e dizendo para Pedro naquela hora? Olha, Pedro, eu vou te fazer forte, igual uma pedra. A minha igreja, ela é estruturada como uma pedra. Quem é que quebra pedra aqui? Tem alguém aqui que quebra pedra? Tem alguém aqui que quebra algum lajedo? A igreja é fundada em Cristo. E ele diz que nada abalará a igreja. Nada. Crente que ora, crente que se dedica para Deus, que faz a obra, que se separou para o Senhor. Ai daquele que se levantar contra a igreja do Senhor. Quando alguém se levantar contra você, não fale nada não, porque o dono que edificou a pedra, aleluia, a pedra como igreja, nada vai nos derrubar, nada vai nos separar da presença do Senhor. Aleluia. Foi isso que ele disse para Pedro. Glória a Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerá contra a ela. Louvado seja o nome. Por quê? Porque quem morreu pela igreja foi quem? Foi Jesus. Foi Jesus que deu a vida pela igreja. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que nós temos que pregar o evangelho. Alguém acredite, deixe acreditar. Alguém receba ou deixe receber. O caminho é Jesus. A igreja foi fundada na terra por Jesus. E ele escolheu Pedro para testemunho da sua própria igreja. Quando Deus escolheu nós, né? Deus nos escolheu para a sua própria igreja. Deus nos escolheu para testemunho. Deus escolheu a sua igreja para ser separada. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Essa igreja que está se preparando para morar no céu com Jesus, para o arrebatamento da igreja.
Aí Jesus diz mais a Pedro: e eu te darei as chaves do reino do céu. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou ao seu discípulo que a ninguém, né, aleluia, dissesse que ele era o Cristo. Jesus, ele separa cada um com um segredo. Eu tenho a minha intimidade com Deus, você tem a sua, né? Para cada, aleluia, intimidade que Deus escolhe, ele tem uma chamada para cada um. Ele tem uma chamada na vida de cada um, como igreja, como os seus filhos, separado do pecado, para fazer a obra do Senhor. Foi o que ele fez com Pedro. Foi o que ele disse para Pedro. Aleluia. E quando ele disse para Pedro: olha, eu te darei a chave do reino do céu. Glória a Deus. Eu te darei a chave do reino do céu. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que Jesus está dizendo aqui para Pedro? A chave que Deus disse que Jesus estava entregando para Pedro é a chave, aleluia, da sabedoria, dos dons espirituais, a chave, aleluia, para que ele venha fazer a obra de Deus com sabedoria do Espírito, com a direção do Espírito. São a chave que Deus entrega para nós, entregou para nós. A obra de Deus não é feita da maneira que eu acho e deve que tem que ser feita, não. Há uma separação, há um preço, aleluia, da renúncia, glória a Deus, as nossas vidas na terra, para que a obra de Deus, para que o Espírito Santo use nós na direção, aleluia, da palavra do Deus Altíssimo. É necessário que nós estejamos separados do pecado. O Espírito Santo não habita em tempo podre, o Espírito Santo não habita em tempo sujo. Foi o que Jesus disse para Pedro: eu te escolhi para, aleluia, a minha obra, para que a minha igreja, para que seja feita a minha obra em santidade, em espírito e em verdade. Louvado seja e engrandecido o nome do Senhor. É por isso que às vezes nós não somos melhores do que ninguém. É por isso, mas Deus manda nós se separar daquilo que impede que o Espírito Santo lhe dê sabedoria, conhecimento do reino da glória. O que Deus disse: você tem liberdade, Pedro, de entrar na aleluia no céu e contemplar as belezas do Espírito Santo, da glória de Deus. E o verdadeiro crente, ele tem essa liberdade. Quando nós dobramos nosso joelho, Deus abre o céu para nós entrar. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas Jesus, ele se revela de maneiras especiais e fala conosco. O Espírito Santo nos mostra as coisas santas da glória de Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome. É por isso que aqueles verdadeiros adoradores, eles trocam, eles dão a vida deles, aleluia, pelo céu. Porque vale a pena. Vale a pena alguém dizer, chegar para nós e dizer: ou você vai negar Jesus, ou você vai morrer. O que é que nós vamos dizer? Pode matar. Ele vai matar a carne, mas o nosso espírito vai para a glória do eterno Deus. E Deus está à procura desses verdadeiros adoradores, que não tem medo de Satanás se manifestar e dizer: ou você para de pregar, ou você morre. E aí agora é que Deus vai ver quem é o crente. Está chegando isso aí, viu? Muitos pastores já morreram. Na Holanda, na Venezuela, ninguém pode pregar a Bíblia, ninguém pode pregar nada lá, porque o governo não está deixando.
E nós, por que é que às vezes nós se levantou, aleluia, verdadeiros adoradores em Cristo Jesus, não aceita assinar na esquerda. A sua assinatura tem o endereço. Ou você está livre ou se condena. A igreja de Deus, ela vive o que está na bandeira do Brasil. Aleluia. Eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou ao seu discípulo que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. A igreja de Deus foi levantada na terra para sofrer. A igreja de Deus tem que levantar na terra consciente de que nós somos considerados pelo mundo como os lixos. É guerra contra a igreja do Senhor. É guerra, ou você entende isso, que você vai subir no fogo na guerra, ou deixa Jesus. Tem momento que a coisa é tão difícil. Eu tenho tanto testemunho na minha vida, irmãos. Eu fui levada, aleluia, para uma seara. Lá eu recebi tiro. Alguém invadiu a igreja. Me deu um bocado de murro em cima do púlpito. Quebrou os óculos, eu não estou cega hoje porque Deus era a minha vida. Mas o negócio é estreito. Quando a gente diz aqui, Senhor, eis-me aqui. Você não sabe o que nós vamos passar. Ser purificado para ser a verdadeira igreja. Tem que passar pela perseguição. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Jesus, ele deu exemplo disso. Ele foi perseguido. Ele morreu pelo homem. Ele fez o homem. E pelo homem ele é rejeitado. Pelo homem ele é rejeitado. E o homem é a imagem de Jesus na terra. O homem é a imagem de Jesus. Mas ele disse, eu estou com aqueles, ele disse, eu vim para os que era meu, mas os meus não me receberam. Mas todos quanto me receberem como filho de Deus, eu se tornará irmão de Jesus e filho do Deus Altíssimo. A igreja de Deus é essa. É aquela que passa pelo sangue de Jesus. A igreja que não passar pelo sangue de Jesus, ela não tem direito de estar divorciada da glória de Deus. Não estou pregando heresia. Eu estou pregando a salvação pelo Filho de Deus. Que Ele deu a sua vida. E a igreja de Deus foi comprada com sangue. E ele ainda diz mais, aleluia. Por que Jesus disse para Pedro, eu te darei as chaves. Quando Deus encontra alguém que verdadeiramente se dá para Deus, aleluia, Senhor, eis-me aqui, ele escolhe, essa pessoa vai dar fruto para a glória do nome de Jesus. E aí começa as pedradas, começa as conversas, começa os problemas, aleluia, contra ele, é contenda, aleluia, é falatório, aleluia, é isso, é aquilo. Não diga nada, deixa que o Deus da igreja, o Deus que te comprou com o seu sangue, responde por você. Responde por nós. Glória a Deus. Ele deu intimidade para Pedro. Ele deu intimidade para Pedro entrar no céu e contemplar a sua glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E tudo que é glória, né?
será ligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Quando a gente tem segredo com Jesus, como é que o mundo conhece a gente como servo do Deus Altíssimo? Como é que o mundo conhece? Como é que o mundo sabe que Jesus está dentro de mim? Eu tenho que me revelar a minha pessoa. Alguém tem que olhar para mim e dizer: ali é crente. Ali é crente. Não precisa você dizer a seu vizinho, a sua amiga, aonde você vai, aonde você chega, alguém olha para você e diz: ali é crente. Sabe por quê? Porque a marca de Cristo está em nossa vida. A separação do mundo, a glória do Espírito Santo, aonde nós passa, aleluia, quem bota o olho em nós vê que nós é diferente. Eu entrei no ônibus essa semana e o cobrador só me olhava e eu ligada nele, né? Ele só me olhava. Quando eu pedi o ponto, ele falou assim com o motorista: fulano, você viu aquele homem lá que carregava a Bíblia e estava roubando com a Bíblia debaixo do braço? Eu não disse nada para ele, sabe por quê? Porque ele sabe que nós somos pregadores da verdade e não fazemos nada errado. Não era nem para ter falado isso aqui. Eu esqueci que estava sendo gravado. Dá para tirar? Glória a Deus. Eles olham para nós e nos confrontam. Olha para nós e confronta. Né? Aleluia. Pensando que nós vamos falar alguma coisa, o Deus que morreu pela igreja responde às nossas vidas. Não é assim? É desse jeito. Só se dê para Deus e deixe. Quem quer falar, nós temos que pregar, aleluia, a palavra de Deus. Como é que nós oramos para Deus libertar os drogados? Como é que eu oro para Deus salvar? Está errado. A palavra de Deus é uma só. É sim e não. Ele é libertador. Não tem tamanho de pecado que a palavra de Deus não limpe. Ele pode ser matador, ele pode ser o pior drogado, ele pode ser o pior ladrão. Jesus deu a vida por ele, aleluia. Quem faz ele roubar é o diabo, quem faz ele matar é o diabo, quem faz ele se prostituir é o diabo, é os espíritos malignos que entra no homem para destruir o homem. Por quê? Porque o homem é a imagem de Jesus. Por isso que nós temos que pegar e falar a verdade. Não existe mais negócio de passar pano, não. Não pode pregar assim, não, porque nós sabemos que a igreja de Deus vai ser perseguida por causa da verdade. O homem mata, o homem na sua naturalidade, ele não faz mal a ninguém. Porque Jesus perdoa. Quando ele corre para os braços de Jesus, reconhece que pecou, Jesus está de braços abertos para receber o homem. Não importa se ele é de favela, se ele mora no mato, se ele é lascado, se ele é sujo. Quando ele reconhece que ele precisa de Jesus, Jesus está de braços abertos para receber. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém a padecer, tá vendo? Ele disse para a igreja, quando ele fez a pergunta para o discípulo dizer quem ele era,
Ele disse para o discípulo que ele estava indo para Jerusalém. Para quê? Para padecer pela igreja. É brincadeira? Ele reuniu o discípulo e disse, aleluia, que convinha, aleluia, glória a Deus, ir a Jerusalém, a padecer muito, olha aí, dos anciãos, ó, e dos príncipes, dos sacerdotes. Os príncipes e sacerdotes não eram igreja? Era ou não era? Mas ele falou para a sua igreja escolhida, eu tenho que ir e vou sofrer, eu vou padecer pelos sacerdotes e pelos anciãos. Aqui a palavra. E pelos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto. Ele reuniu a igreja, aos discípulos que estavam com ele, e disse, eu vou ter que passar por isso, para salvar a mim e a você, para libertar a igreja, que caiu nas mãos do adversário, quando houve o pecado lá no Jardim do Éden, e ressuscitou ao terceiro dia. E Pedro, tomando o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, tem compaixão de ti, e de modo nenhum te acontecerá isso. Olha, Satanás viu que Pedro era um homem escolhido de Deus. No momento aleluia, no momento que Jesus se revelou para ele, que ele tinha que padecer para salvar a igreja, Satanás usou a boca de Pedro para dizer para Jesus, olha isso, ó. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, tá vendo? Dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha para isso. Às vezes nós recebemos conselho de alguém que está sendo usado pelo adversário, e a gente tem que vigiar com quem nós falamos e com quem andamos. Por isso que Jesus manda a gente ter conhecimento bíblico, para a gente não, aleluia, para a gente não dar, né, a nossa vida para o adversário, para a gente não cair nos laços do adversário. É necessário você ter conhecimento do que é Jesus, o que é a igreja escolhida de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes tem pessoas que veem a gente, né, como metido, querendo ser melhor. Não, nós somos separados, escolhidos pelo Espírito, para levar a palavra, para comer a palavra, viver a palavra, praticar a palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós recebemos isso do Espírito